Olá, amigos e amigas do canal Falando Verdades. Aqui quem está falando é o Victor Ventura. E hoje a gente vai comentar sobre um assunto que a mídia está censurando, entre aspas, está escondendo, e que eu penso que é muito importante para que todos nós brasileiros tenhamos conhecimento. O Partido dos Trabalhadores, o PT, lançou um plano de reconstrução nacional e transformação do Brasil. Esse plano visa mudar tudo o que o Bolsonaro fez até aqui. Tirar o Brasil dessa crise, desse atoleiro, dessa volta da fome, dessa desumanidade, dessa destruição toda que eles fizeram. Mas antes de prosseguir, deixa seu like, comenta aqui nos comentários abaixo e se inscreve no canal. É importante para que a gente continue a fazer o nosso trabalho. Bem, o Plano Nacional de Transformação do Brasil que o PT lançou se baseia em 5 princípios, eu diria até 6, devido à interpretação que eu fiz. 1 é o desenvolvimento social, que foi abandonado durante o governo Bolsonaro. O que é o desenvolvimento social? É distribuir a renda para os mais pobres, é distribuir a renda para quem mais precisa. São programas de transferência de renda para que toda a sociedade ganhe. Outro é o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, que é o que não está acontecendo agora, devido a esses incêndios que estão acontecendo no Pantanal, na Amazônia, é desenvolver usando os recursos da natureza de maneira sustentável, sem agredir o meio ambiente, sem agredir o local, o habitat natural, da fauna, da flora, enfim. Outro é o desenvolvimento econômico. É desenvolver as forças produtivas do Brasil para que, de novo, haja produção, haja riquezas, obras em todo o país, empresas a pleno vapor e contratando, respeitando os direitos trabalhistas, respeitando também o direito de cada cidadão. Um ponto que é muito importante, já que a atividade econômica brasileira caiu bastante nessa pandemia, e segundo a Fundação Getúlio Vargas, o Brasil já estava na crise antes mesmo da pandemia do coronavírus, ou seja, com o governo Bolsonaro, já em 2019, o Brasil já vinha em rota de colisão com uma grande crise. A pandemia e uma gestão totalmente fracassada do governo acelerou esse ritmo. Um outro ponto que eu devo citar e muito importante, que se correlaciona com outro, é o tema da soberania nacional. O Plano Nacional de Transformação do Brasil que o PT traçou visa fazer com que o Brasil reative as suas estatais para o desenvolvimento do país, use os bancos públicos para que o Brasil possa financiar sua atividade econômica, possa financiar suas empresas. A soberania nacional é produzir uma usina nuclear do Brasil, é produzir trem-bala no Brasil, é ter poder de decisão sem interferências externas, seja de qualquer país, dos Estados Unidos, da Europa, de quem quer que seja. No momento, o Brasil está totalmente submisso e capacho ao governo de Donald Trump. Não à toa, o Bolsonaro já disse até I love you para o Trump, enquanto o Trump não retribui da mesma maneira o governo Bolsonaro. Ao contrário, para eles é America First, o mundo depois. E o último ponto que eu considero muito importante, aliás, não é o último, é o penúltimo, é a radicalização da democracia. A radicalização da democracia proposto no Plano Nacional de Transformação do Brasil, do PT, significa o povo participar da política. Não apenas a política dos gabinetes, a política que você vai votar, é criar mecanismos, referendos, plebiscitos, para que o povo venha decidir o que ele precisa, para onde ele precisa, fortalecer os mecanismos de controle social, para que o poder não fique centralizado na mão de poucos. É uma proposta bastante interessante para o momento que a gente vive.
Eu não li essa parte, porém eu acho interessante a questão do recall, que é um mecanismo que existe em alguns países que no meio do mandato de um determinado governante, as pessoas vão lá, votam para que ele continue ou saia. Acho que é uma proposta interessante que pode ser agregada e discutida. Não sei se realmente existe isso dentro do plano de reconstrução, porém é algo também a se observar. Um último ponto que se correlaciona com a soberania nacional é o Brasil buscar de novo o multilateralismo. O que é o multilateralismo? É o Brasil não ficar submisso à política do Donald Trump, como faz atualmente o Bolsonaro. É o Brasil buscar vários parceiros no mundo, construir comércio com a China, construir comércio com o Irã, construir comércio com a Rússia, construir pontes de desenvolvimento com os países latino-americanos, africanos, construir também relação com os Estados Unidos, mas não subjugar sua política interna e externa comercial aos americanos. Por exemplo, a questão do 5G. Segundo pesquisas de mercado, o 5G chinês tem uma vantagem competitiva em relação à dos americanos. No entanto, Bolsonaro, para agradar o Trump, pode vir a embargar o 5G chinês. Então a gente tem que pensar em termos de retorno para o país, retorno no desenvolvimento e construção de múltiplas relações para fortalecer o papel do Brasil enquanto nação e não submeter o Brasil a ser capacho de outro país. Além disso, duas propostas, elas ficam muito evidentes e são interessantes dentro dessa proposta para desenvolver o Brasil. Quais são as duas propostas que o PT apresentou para que o Brasil retome seu crescimento? O PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, que foi criado em 2007 no governo Lula, e a retomada do Minha Casa, Minha Vida, criado em 2008, diante daquela grande crise que abalou os Estados Unidos, que abalou o mundo, para que os pobres, as pessoas que mais precisam, voltassem, tivessem a ter uma casa, um lar. Segundo a proposta, o objetivo de trazer à tona de novo o PAC é fazer com que as obras que estão paradas hoje no Brasil, as obras que foram embargadas por diversos motivos, paradas devido à crise, deem continuidade. Com a continuidade dessas obras, o Brasil pode contratar mais pessoas, empresas podem fazer parte de licitação, pode-se abrir estrada, ferrovia, linhas de desenvolvimento, tudo que é necessário para a infraestrutura e logística do Brasil, para que o Brasil possa, por exemplo, escoar sua produção, possa baratear os custos do frete de uma região a outra, possa ter aporte logístico para a construção de fábricas, construção de empresas, construção de obras de maneira geral, condomínio, seja lá o que for. É uma obra extremamente importante para o desenvolvimento do Brasil. A China construíram diversas estradas, diversas ferrovias, diversas rotas de produção, estão com um grande projeto que é o Cinturão da Rota da Seda, que vai também se expandir até o Oriente Médio com o Irã, que está pegando países da Europa numa rota de desenvolvimento, ligação e outros. Ou seja, o valor que essas obras, que essas vias de integração, que esse plano econômico tem, é importante e é viável para desenvolver as forças produtivas, para gerar emprego no país e para aumentar a capacidade logística e de infraestrutura do Brasil para se preparar para novos tempos, os tempos da tecnologia, os tempos do desenvolvimento. Afinal, o mercado financeiro, a especulação, não gera riqueza de fato para um país, gera riqueza para um grupo diminuto de pessoas. Já a infraestrutura, o desenvolvimento,
tem capacidade de escoar a produção, tem capacidade de distribuir a renda, fazer com que empresas contratem pessoas, fazer com que o desenvolvimento chegue para todos. Outro ponto que é importante, além do PAC, é a retomada do Minha Casa Minha Vida. Programa esse que está sendo desfigurado no atual governo, que trocou inclusive o nome para Minha Casa Verde e Amarela, uma coisa assim. E novamente, o objetivo é fazer com que os pobres, a classe média baixa e as pessoas de baixa renda venham a ter imóveis próprios. Isso acaba com um déficit habitacional no Brasil que já vem de gerações. Gerações de família que vivem sob aluguel, que não têm o teto próprio. Além disso, isso estimula o mercado da construção civil, que contrata mais pessoas, que gera mais desenvolvimento. O trabalhador que vai trabalhar na construção civil consome no supermercado, no dono da esquina, e assim o desenvolvimento fica concentrado de novo no Brasil e não vai para o exterior, como muitas das vezes é o que acontece com a plutocracia, com as elites. O lucro que vem para eles pode parar num paraíso fiscal, num banco no exterior, o que quer que seja. O lucro que vem para os mais pobres, para a classe média, para quem vive no Brasil, é consumido na quintanda ao lado, no supermercado, é consumido no Seu João do comércio. E assim a gente vai mantendo as cadeias produtivas, distribuindo a renda e fazendo com que a economia gire. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. A gente vai tentar fazer um outro vídeo explicando pormenores e detalhes desse plano de desenvolvimento, desse plano de transformação nacional do PT. Isso aqui foi uma breve pincelada, um resumo bem básico para as pessoas entenderem. E se você gostou, deixa seu like, faz sua inscrição, que a gente vai fazer cada vez mais vídeos assim. Muito obrigado e uma boa noite.